Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora então, mais uma vez, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Dito e Feito. Hoje com o Dr. Rui Barreto, deputado do CDS-PP à Assembleia da República, vice-presidente do CDS-PP Madeira e deputado que tem pautado a sua atuação e, sobretudo, a sua notoriedade por ter votado contra 2 orçamentos da República. Rui, muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Vamos falar hoje de um tema que é muito caro aos madeirenses, que é a questão da dívida. Vimos que recentemente o seu secretário regional do Plano e Finanças, milagrosamente ou não, só tu saberás explicar, reduzia aquela que era a dívida pública, ou conhecida publicamente, 6,3 mil milhões para 4 mil milhões. Odias, andam aqui a esconder a dívida outra vez? Bom, em primeiro lugar eu quero cumprimentar todos os ouvintes da TSF e, respondendo diretamente à sua questão, dizer-lhe o seguinte. Em primeiro lugar, nós temos de explicar aos ouvintes do que é que estamos a falar. Porque se estivermos a falar no critério que o Sr. Secretário Regional do Plano e Finanças, Dr. Ventura Garcês, utilizou a quando do lançamento do portal da Direção Regional de Estatística, que referiu na ótica do critério de Maastricht, a dívida efetivamente são 4 mil milhões. Mas também aí dir-lhe-ei que a dívida aumentou de 2010 para 2014, utilizando este critério, 1.000 milhões de euros. Mas isso não retira o total do passivo exigível por parte da região, aos fornecedores e aos credores, que são, na mesma, os 6 mil milhões de euros. E, portanto, o seu secretário, que nem sempre foi muito claro nas contas, e recordo-me, num orçamento ratificativo de 2011, devia de dizer claramente aos madeirenses, até porque estamos a iniciar a última sessão desta legislatura, para que fique claro, e por isso eu desafio o Sr. Secretário Regional do Plano e Finanças a desmentir-me se o passivo total exigível da região, ou seja, toda a dívida que é exigida à região, não são efetivamente os 6 mil milhões de euros. E isto é um número que se mantém e que vem a ser até consubstanciado num juros avultadíssimos que continuamos a pagar. Mesmo considerando, Rui Barreto, esse critério de Maastricht, que é um critério que tem de ser respeitado, porque são com os mesmos critérios que todos os países medem a dívida, mas a questão, acho que, do ponto de vista da moralidade, se quisermos, não há moral em política, mas se quisermos, e daquilo que tem sido, sobretudo, os sacrifícios pedidos aos madeirenses, é justo. É esta a linguagem adequada que um governante deve utilizar quando sabe, de facto, e acabaste de referir, que a dívida, afinal, tem vindo a aumentar, e julgo que vais conseguir provar isso por documentos. É justo que este tipo de linguagem, ou isto é um subterfúgio do qual a população já está cansada? É verdade, eu concordo. Eu acho que se deve falar claro. E a ideia que o Sr. Secretário Regional tentou passar erradamente aos madeirenses é que estava a trabalhar no sentido de reduzir a dívida em 2,3 mil milhões. E efetivamente não é isso que aconteceu. Ou seja, toda a dívida da região que é exigível, todo o passivo exigível, mantém-se na ordem dos 6 mil milhões de euros. Utilizando o critério da ótica de Maastricht, a dívida situa-se efetivamente nos 4 mil milhões, mas também aí, utilizando essa perspectiva, eu digo-lhe que em 2010 a dívida era 3 mil milhões, atualmente são de 4 mil milhões, ou seja, subiu 1.000 milhões de euros. E se eu quiser utilizar na mesma ótica que utilizou o secretário regional, comparando com a região autónoma dos Açores, eu digo-lhe que a dívida na ótica de Maastricht é 5,3 vezes mais que os Açores, sendo que os Açores têm menos de 25%, usando exatamente o mesmo critério. E, portanto, eu acho que nós devemos ser claros. Nem sempre fomos. O secretário assumiu de certa forma isso. Estamos a iniciar a última sessão da legislatura e o Sr. Secretário eventualmente vai terminar um ciclo e devia de ser verdadeiro e dizer aos madeirenses onde estamos, qual é o ponto da situação e utilizando critérios que sejam para os madeirenses claros no rigor das contas públicas. Fiquei já o desafio lançado ainda há pouco para que o Sr. Secretário venha esclarecer publicamente isso. E vamos falar de outro número redondo, mas que é assustador. Creio que neste momento 30% do orçamento regional é para pagar juros. Isto é incomportável. Isto é a consequência de uma governação da qual o CDS tem-se batido fortemente desde 2000 a esta parte, que conduziu a uma condição das finanças públicas absolutamente insustentável. Para terem uma ideia, os madeirenses, nos primeiros 7 meses deste ano,
a Madeira pagou em juros 295 milhões de euros. Estava para pagar Isto corresponde a 30% da receita fiscal, como referi, mas mais grave. Os 295 milhões de juros é o equivalente a toda a receita arrecadada em IRS e em IVA nos madeirenses nos primeiros 7 meses. E, portanto, vejam lá, as pessoas lá fora estão a perguntar como é que pagamos isto então. Isto é insustentável se não for feito aqui uma renegociação da dívida da região. Isto é um desafio que este governo devia ter feito e manifestamente andamos aqui há 3 anos a perder tempo. É a maior secretaria, aquela que leva o maior bolo. Esta é, efetivamente, vamos eu não digo isto com particular agrado, mas seguindo a tendência dos primeiros 7 meses, a maior secretaria regional, e afirmo, a maior secretaria regional é a Secretaria do Pagamento dos Juros. E isto é absolutamente lamentável e é bem o exemplo pela negativa daquilo que foi a governação absolutamente despesista, sem respeito pelo dinheiro dos contribuintes. Porque nós estamos hoje a exigir sacrifícios aos madeirenses, fortíssimos, e eu quero recordar que nós adicionamos a austeridade nacional, ao plano de ajustamento nacional, ao plano de ajustamento regional. Nós tínhamos, apesar de tudo, em 2011, um diferencial fiscal de 30%. Os madeirenses, por força do plano de resgate, tiveram que anular isso, ou seja, nós tivemos que pagar o mesmo IRS, o mesmo IRC, os mesmos combustíveis, o mesmo IVA do que os continentais, e os Açores ainda assim mantêm um diferencial de 20%. E se nós estamos a passar estes sacrifícios, é para pagar estes juros. E se nós continuamos com enormes privações, é para pagar estes juros deste desvario que tivemos nos últimos anos. Normalmente as pessoas questionam-nos lá fora e dizem assim, mas como é que é possível estarem a reduzir há 3 anos salários, pensões, reformas e etc. e afinal a dívida não emagrece? Por onde é que vai este dinheiro? A saúde não melhora? De facto, por onde é que vai este dinheiro? As pessoas perguntam-se. É efetivamente uma boa questão. Nós chegamos a um ponto de ruptura. Isto era disfarçado, é bom dizer, pela situação do financiamento que ia suportando os déficits. Nós temos agora uma situação muito da dívida tão elevada que temos que pagar juros e uma situação económica que temos vindo em recessão. Só a partir agora os últimos 3, 4 trimestres é que Portugal começa numa situação tenue, mas de crescimento. E por isso temos que crescer um bocadinho mais para começar a pagar a nossa dívida, e pagando a nossa dívida conseguimos direcionar recursos para melhorar a vida das pessoas, que isso é que é importante. Para que fique claro, todos estes cortes são para pagar juros, não é para melhorar a saúde, não é para melhorar a justiça, não é para melhorar a educação, não é para melhorar a vida dos cidadãos. Isto é uma consequência, é uma consequência porque nenhum político gosta de aplicar políticas pela negativa. Gosta de aplicar políticas pela positiva e, portanto, gosta de criar situações que melhorem a vida das pessoas. Efetivamente, nós estamos num quadro de austeridade que, por força das circunstâncias de não financiamento, temos que aplicar políticas de controle e de prudência orçamental para honrar os compromissos e retomar a economia para que seja possível no futuro dar melhor qualidade de vida e dar uma nova esperança a todos os madeirenses que bem merecem. Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Agradecer ao Rui esta breve explicação e este debate que proporcionou. Como sempre, e todas as semanas, temos aqui também o espaço de agenda. E espaço de agenda que também vou voltar a convidar o deputado Rui Barreto para comentários breves. Na agenda desta semana, que tem sempre a nota da semana, uma sugestão, e mais 2 questões que possam ser pertinentes. Uma delas é o compromisso pela Madeira que o CDS lançou há algum tempo, e outra a criação da Agência de Promoção da Madeira. 2 propostas, eu diria que a segunda está praticamente engavetada, a primeira, digamos que anda uma espécie de ramo-ramo, se não, nem talvez. O que é que se lhe aprove dizer sobre esta questão, Rui Barreto? Eu acho que chegamos a um ponto na nossa história em que nós temos que unir esforços, em que os partidos não devem meramente olhar para o seu umbigo, para as suas propostas, para a sua agenda, mas devem encontrar soluções para melhorar a vida dos madeirenses. Nós estamos numa situação difícil e podemos ter governos de uma cor na Madeira e governos na República de outra cor, e temos que estabilizar, retomar um relacionamento institucional sem mácula. E por isso é necessário convocar os melhores
para resolver aquilo que eu considero a questão essencial da Madeira, que é retomar, dar sustentabilidade às finanças públicas. E a partir daí, as políticas setoriais serão avaliadas por cada um dos partidos, pelos madeirenses. E eu considero que isso é preciso fazer um compromisso, temos que atuar ou no ponto de vista da despesa, equacionando, por exemplo, que as despesas de educação e na saúde venham a ser suportadas pelo Governo da República. Isso obrigará, com certeza, a negociações na Lei de Finanças Regionais e no relacionamento institucional, ou atuar no lado da Receita, pedindo à República que nos possibilite ter os instrumentos para maior autonomia fiscal. Mas é isso, nós não podemos estar, se me permite, na guerra de paróquia, a torpedear uns aos outros e a fazer poluição política, enganando os madeirenses só para aqui e acolá ter proventos políticos. Nós temos que nos unir nas questões essenciais, e eu acho que os madeirenses esperam isso, exigirão isso, daqueles que são os atores principais da política, para que consigam, em vetores essenciais, e este é um deles, repito, há outros, posso falar, por exemplo, dos transportes também, mas a questão da dívida é muito importante para que se possa aliviar a pressão que hoje existe, não só na compressão da despesa, mas também na carga fiscal exagerada, para permitir que estas futuras gerações olhem com esperança para a Madeira e que não vejam os seus filhos partirem. A agência de promoção a agência de promoção é um veículo importante, é um instrumento importante. Eu sinceramente, eu sinto-me desiludido com a atuação, com a inércia e incompetência do Governo Regional, de não ter criado uma agência de investimento, não ter ido a reboque, se permite a expressão, no Governo da República, que fez um investimento na diplomacia económica, no aumento das exportações, levar as empresas portuguesas para fora, aproveitar a rede do ICEP, tem 44 delegações no mundo para levar o melhor da Madeira lá fora, mas também para captar investimento para a região autónoma da Madeira. E para isso, esta agência era um veículo importante, um instrumento importante que infelizmente não foi. Estamos mesmo atrapalhados com o tempo, mas eu não lhe resisto a uma provocação. Deduzida da sua anterior declaração que o Governo Regional, de certa maneira, ganha com a austeridade. Não resisto a colocar-lhe esta questão. O Governo critica a austeridade, diz que tem plano nacional, mas o que é que quer dizer com isto? O Governo Regional ganha com a austeridade que se aplica no país? O Governo Regional, em justa medida, como todos os impostos que são cobrados na Madeira são receita da Regional, ora, quando o Governo da República aumenta impostos, os cofres da região recebem mais fundos. Portanto, já percebi que convém ter o inimigo externo, dizendo que afinal os outros é que aplicam austeridade e eu fico com o lucro. Nota da semana. Novo banco para, portanto, preocupação. Isto era, digamos que esta questão do novo banco, o Rui Barreto, não era nada desejável. Ninguém gostaria de ouvir esta situação outra vez. E para comentar mesmo rapidíssimos a sua leitura destas primárias do PS. Portanto, novo banco. Novo banco, eu só espero uma coisa, que não se volte a acontecer aquilo que aconteceu com o BPN, que são os contribuintes a pagar por via dos impostos e no orçamento a sua falência, e que não aconteça aquilo que aconteceu no Chipre, para dar um exemplo, em que foram os depositantes a suportar a falência do banco. Eu espero aquilo que o CDS sempre defendeu, melhor regulação, um regulador forte que atue com nervo, de aço, sobre as questões, as denúncias que foram feitas e que se encontre uma solução aqui que se proteja os contribuintes e os depositantes, porque, convenhamos, os acionistas e os obrigacionistas do banco, esses terão que suportar alguns prejuízos. No PS temos ali alguém com um estofo para primeiro-ministro, desculpa a colocar-lhe a questão nesta... Eu percebo a questão, eu sem me querer imiscuir na vida interna do PS, que só... Gostaria de fazer aqui uma leitura dos debates, dos dois debates que assisti na TV entre os dois candidatos. E tenho visto os dois candidatos consecutivamente a dizer que parem de cavar, esta austeridade está-nos a conduzir à recessão, é preciso aliviar a carga fiscal. E quando ouço os dois confrontados com a realidade do país, nenhum se comprometeu em baixar a carga fiscal. Pergunto, será que ganharam consciência perante a iminência de vir a governar o país? Se foi chamado à razão, que assim o seja, mas nós não podemos estar a dizer uma coisa antes e depois estar a fazer uma coisa depois, e isto denota uma leitura que eu tenho que tirar, é que se não podem baixar a carga fiscal, digam então como é que se pode, assumam isso, e a leitura que eu faço então é que a carga fiscal está ajustada aos desafios do país, e os desafios do país e a circunstância da austeridade é muito por culpa dos governos do Partido Socialista. Barreto, um grande abraço, obrigado por estar aqui
aqui, foi fantástico esta explicação em relação à dívida. Acho que saímos todos muito mais claros. Como sempre, deixo-lhe com a sugestão da semana. O convite para hoje é para ver o nascer do sol, nada de mais, portanto, é de facto um convite esplendoroso, direi eu. Eu não tive esta experiência ainda, sei que podemos fazê-la a partir do Pico do Arieiro, que há excursões organizadas a partir das 5h30, com um percurso a pé entre as Chadas do Teixeira e depois, por esse percurso, já podemos deslumbrar o nascer do sol, até que depois, na ponta final, é servido um pequeno almoço. É uma questão de ir aos sites, portanto, escolher a modalidade que prefere, deixar aqui o depoimento de alguém que já o fez, que diz que é um lugar, portanto, o Pico do Arieiro a esta hora, às 5h30 da manhã, 6 horas, é um lugar de tirar a respiração. Subimos bem cedo, 5h30 da manhã, uma caminhada de 1h30 no escuro, apenas com a luz do telemóvel, a guiar-nos. O cheiro que parava no ar, portanto, a enormidade das montanhas que nos rodeava, o céu mais estrelado do que alguma vez vi na minha vida. Bom, é de ficar sem fogo, aqui fica o convite, até para a semana. Sei que gostou de estar deste lado, eu agradeço-lhe imenso, até para a semana, outro convidado, outro tema.